Tudo bem com você? Meu nome é Ednilson Pedro, eu sou perito na área de balística forense, sou credenciado pela Polícia Federal na área de criminalística e armamento e tiro e também atuo como perito grafotécnico, ajudando aí e auxiliando a justiça desse nosso Brasilzão. O objetivo desse vídeo é falar um pouco sobre coleta de padrões gráficos remotamente. É algo que ainda é um pesadelo para algumas pessoas, é algo que ainda tem muita fumaça e muita dúvida no ar para colegas que estão iniciando e também para alguns mais experientes. Antes de mais nada, eu queria te dizer que o que eu vou estar passando para você aqui não é um padrão, não é um modelo que você deve seguir à risca, tá? Conforme eu falo em todos os vídeos, eu falo que o profissional da perícia, ele vai aos pouquinhos criando a sua própria personalidade. Então, a maneira como eu me posiciono, a maneira como eu me coloco e a maneira como eu escrevo as minhas petições, os meus laudos, os meus pareceres e etc. são de personalidade minha, algo que eu trago para a grafoscopia, que eu tenho por experiência na área de segurança pública e segurança privada, tá bom? Espero que te ajude de verdade e vamos ver aí se eu consigo sanar a dúvida aí de alguns colegas que vêm me perguntando bastante sobre isso. Bom, antes de mais nada, o objetivo desse material é ajudar peritos e peritas a fundamentarem de forma bem legal as suas petições quanto à questão aí de coleta de padrões feita de maneira remotamente. Você já deve ter ouvido dizer por aí que muitos profissionais, muita gente não recomenda que seja feito a coleta de padrões de maneira remota, alguns juízes indeferem o pedido. Olha, por experiência do que eu já passei, até hoje eu nunca tive nenhum pedido indeferido, tá? Tanto na área da balística quanto na área da grafoscopia. A área da grafoscopia eu trabalho há pouco tempo, mas eu tenho bastante experiência com laudo quanto à questão da perícia forense na área de balística, tá? E eu nunca tive um pedido indeferido. São situações completamente diferentes, mas eu tento trazer um pouco da área da balística, da parte do armamento e tiro e da criminalística para grafoscopia, e isso está me ajudando bastante aí a desenrolar os meus laudos de maneira bem interessante. Até hoje eu não tive nenhum problema, nenhuma barreira quanto a isso. E o que vem dando certo eu vou compartilhando para ajudar você e outros colegas, tá bom? Já deixa já sua curtidinha no vídeo, compartilha esse vídeo com alguém que você conheça que está começando, alguém que geralmente tem dificuldade, ou até mesmo alguém que é um pouco mais experiente e às vezes ainda tem dificuldade nesse assunto. Eu falo que a gente não sabe tudo, né? Você vê, eu trabalho na área de perícia com balística forense há muito tempo, dou aula credenciado pela Federal em Criminalística e Armamento e Tiro desde 2001, nós estamos em 2021, são 20 anos aí de trabalho, já tomei até minha vacininha já, mas a grafoscopia ela traz algumas coisas para mim bem desafiadoras, mas algumas coisas que eu já utilizava na área da balística, na área de armamento e tiro, acabou me ajudando bastante e isso ajuda eu a desenrolar aí de uma maneira bem legal a parte da grafoscopia. Beleza? Então, eu vou tirar aqui a minha câmera daqui para facilitar, para que você consiga ter acesso ao material aí de maneira mais legal. Então, vamos lá. Bom, primeira coisa, antes de eu já abrir para você aqui as etapas do meu processo particular, da minha particularidade, da minha personalidade, como que eu me relaciono, me comunico com o magistrado quanto à questão de petição, o que eu coloco lá que até hoje deu certo, não é nenhum segredo, eu vou mostrar para vocês aqui. A gente precisa ter em mente que a gente precisa seguir algumas etapas aí para realizar essa petição da coleta de padrões remotos. Então, primeiro de tudo, fazer a petição, solicitar algumas providências, explicar as etapas do processo, fazer a coleta. Tem um item ainda ali que eu não coloquei, que antes de tudo isso você precisa aceitar a nomeação, né? Não dá para fazer tudo isso antes de aceitar a nomeação. Aí eu vou dar uma dica importante quanto à questão da petição complementar, que possa vir aí a agregar, a contribuir
na sua perícia para você poder fazer um laudo bem bacana, tá bom? E em particular, vou colocar também aí uma outra dica aí referente à questão de honorários, tá? Que geralmente quando vem ali para você dar o aceite, em alguns casos já vem estipulado para você o honorário, em outros casos não vem. Quando vir algum honorário ali que na sua concepção você acha que não é suficiente para a execução do seu trabalho, você pode fazer uma petição pedindo um valor acima daquele que te foi atribuído, tá? Isso é possível fazer desde que você tenha o pezinho no chão e saiba o que está falando, o que está fazendo e consiga fundamentar isso legal. Eu costumo falar com o pessoal, deixa eu voltar aqui um pouquinho a câmera aqui. Eu costumo falar o seguinte, em algumas reuniões, algumas lives que eu participo, grupos, onde a gente tem bastante peritos, colegas de profissão, que quando a gente vai falar com o juiz ou com a juíza, ou no meu caso, quando eu vou fazer a parte da perícia em balística, e geralmente é na área da segurança privada, para donos de clube de tiro, empresas de segurança, transporte de valores, escolta, quando sou solicitado por eles ou designado, digamos assim, o que eu tenho sempre em mente é que assim, eu não tenho que convencer o juiz que a coleta de padrão ela é importante. Eu não tenho que convencer a juíza que, olha, tem que ser assim por causa disso. Eu não preciso convencer nem a juíza nem o juiz. Como que eu faço lá com a perícia na área da balística, tá? Na área da criminalística? Como que eu faço? No caso lá não petição, geralmente são solicitações que a gente acaba fazendo, a gente faz isso através de documentação ou através de e-mail, algo nesse sentido. Geralmente como que eu faço? Eu não tento convencer ninguém, eu apresento fatos e é dessa maneira que você deve fazer a sua petição. Você tem que já de cara na sua petição com muita firmeza apresentar fatos concretos para que o magistrado ele leia e ele fala, realmente faz sentido o que esse cara está falando, vou deferir o pedido. Onde ele se vê de mãos atadas, não vai abrir nem margem para questionar, será, não será, etc. e tal. Às vezes o juiz ele pode até ser um juiz que ele já ouviu falar de outros colegas, de outros magistrados, que geralmente remotamente não dá muito certo, por alguma razão, mas depende de como que você coloca. Se você coloca com firmeza, bem fundamentado, muitas das vezes vai dar certo sim, ou todas as vezes vai dar certo. Tem que ver o que você coloca. O que existe hoje muito, isso é importante dizer, muitos profissionais são contra, geralmente o pessoal mais antigo principalmente, mais antigo dá a impressão que a gente está chamando o pessoal de velho, mas o pessoal mais experiente, aonde há 10, 20 anos atrás, essa questão do remoto, essa questão do online, do virtual, do Zoom, do meio digital, digamos assim, não era algo tão presente nas nossas vidas como é hoje, né? Principalmente com a vinda dessa praga, dessa pandemia, hoje cada vez mais tudo online, tudo digital. Então, poxa, você tem audiência online, você tem julgamento online, você tem aplicação de sentença online, reuniões Brasil e mundo afora de maneira online. Você tem show online, cara. O pessoal está fazendo show online. Então, assim, tem muita coisa hoje feito de maneira online. Para você ter ideia, tem alguns crimes na área da criminalística, principalmente, aonde você tem a questão ali da testemunha. A testemunha participa online. Então, tem uma câmera virada para ela, igual essa que está aqui. Tá lá a plataforma lá do Zoom, tá o juiz, tá os advogados, tá o réu, tá o autor, tá todo mundo ali, tem a testemunha. A testemunha tá ali paradinha igual eu tô aqui. E ela não pode dar um pio. Só se ela for requisitada pelo juiz. Se o juiz perguntar alguma coisa ou se no processo ali se fizer necessário a participação verbal dessa pessoa, a testemunha, ela abre a boca. Fora isso, ela fica ali sentadinha enquanto tiver rolando a audiência, o processo ali. Então, se você tem já isso hoje acontecendo, então você tem que ter entendimento desse meio que você está pisando para você poder fundamentar isso com muita certeza, tá? Então, muita gente é contra
porque antigamente não tinha toda essa questão virtual e online que temos hoje. E aí, alguns não fazem, alguns não recomendam e por aí vai. Alguns têm vontade de fazer, mas não sabem como fazer. Alguns você pergunta sobre a coleta remota, a pessoa fala, olha, eu nunca fiz, mas eu conheço uma pessoa que fez. Fala, e aí, como é que foi? Eu não cheguei a conversar muito a fundo para saber como é que foi, tipo isso. E eu vou passar para você como que foi a que eu fiz. Na verdade, eu não vou estender como foi a minha que eu fiz, as que eu faço, porque já tem um vídeo aí no nosso Instagram, tá aí na descrição do vídeo aí embaixo, você consegue ir lá e ver exatamente como foi. Mas o que eu coloquei na minha petição para ter o pedido deferido? O que geralmente eu coloco? Como eu coloco? E por que sempre dá certo, sempre o pedido é deferido? Esse é o ponto, tá? Então eu vou partir para mostrar para você aqui 3 documentos que geralmente eu uso quando eu sou nomeado. Então, quando eu sou nomeado, a primeira coisa que eu preciso fazer é aceitar, caso eu queira aceitar a nomeação para aquele processo. Não é assim? Beleza, deixa eu tirar a câmera aqui e vamos lá. Eu vou mostrar como que é. Deixa eu pegar aqui o primeiro aqui, ó. Então, como eu disse, né? Esse modelinho, esse modelo aqui, não é um modelo padrão que serve aí para você usar em todas as suas petições, etc, etc. Não é um modelo que eu peguei da internet, como eu disse. Aos poucos a gente vai criando a nossa personalidade, vai entendendo o que precisa ter, o que não precisa ter no documento, e assim a gente vai fazendo, tá? Então, eu recebi uma nomeação, basicamente foi assim, e aí eu tinha que dar o aceite nessa nomeação. Na minha nomeação de um determinado processo, no caso esse que estou aqui ilustrando a vocês, eu já tinha sido nomeado e já havia sido estipulado a mim o valor dos honorários, tá? Eu já tinha recebido a minha nomeação e já estava falando. Você já no perito, nomeio o perito fulano Ednilson de Souza Pedro, etc e tal, e já se entenda aí sobre o item tal referente aos honorários. Eu fui lá ver o item tal e já estava falando lá quanto que era o meu honorário. Eu achei pouco. Justiça gratuita, inclusive, mas mesmo assim eu achei pouco devido à complexidade, pois eu já tinha lido o processo inteiro umas 3, 4 vezes, mesmo assim eu achei pouco ao trabalho que eu ia ter que me dedicar para fazer o laudo e auxiliar o juízo nessa questão. E eu resolvi fazer uma contraproposta ali, um pedido, uma petição de honorário, sem estipular valor. Eu não estipulei valor, tá? Isso é muito interessante dizer, tá? É uma coisa que eu vejo alguns colegas fazer e às vezes acaba dando errado, às vezes acaba que eles não aceitam, e aí vem outro perito e aquela causa fica ali rolando, aquele processo fica rolando, porque fica uma novela por causa da questão do honorário. Tanto eu como você, nós sabemos que a justiça gratuita, o valor geralmente é baixo mesmo, porque é para auxiliar o juízo aí nas causas mais simples, no pessoal que tem uma renda um pouco mais simples. Então a gente tem sim que fazer o nosso papel, a gente tem sim que ajudar, a gente tem sim que pegar a perícia para fazer, tá? Isso traz bagagem, isso traz experiência, isso traz confiança do magistrado naquele perito, naquela perita. Enfim, isso não é novidade para você e para nenhum outro colega. Mas não significa que vai vir ali um valor muito baixo e você tem que aceitar. Você pode fazer uma contraproposta daquele valor e foi exatamente o que eu fiz. Então, comecei minha petição desse jeito. Então veio lá a minha nomeação falando que eu ia ser por R$340, tá? Não tem problema nenhum em falar o valor.
E aí veio para mim lá, R$340, tá lá. Antes de eu dar o aceite, eu mandei uma petição e a petição foi exatamente essa que está aqui. Eu falei, coloquei lá, preenchi bonitinho, coloquei o número do processo, autor, réu, Ednilson Pedro, nomeado por esse conforme consta nos autos, vem requerer, em decorrência da necessidade de auxiliar o ilustre juiz no processo informado, como a apresentação de laudo pericial e demais esclarecimento técnico-científico, visto que aqui é que está o pulo do gato, tá? Que não é nada de outro mundo, você deve saber disso. Mas em vez de eu fazer uma proposta falando, ela colocou 340, em vez de eu falar, não, eu quero 600, em vez de eu pôr valor, eu deixei por conta dela e analisei posteriormente se valeria a pena para mim ou não. Então, como que eu coloquei? Então, visto que resoluções do Conselho Nacional de Justiça, o nosso CNJ, e também deste tribunal, já estipula valor de honorário periciais para causas com partes beneficiárias da assistência gratuita. Ou seja, lá nessa comarca, lá naquele tribunal, eles já tinham uma tabela de valores estipulados para assistência gratuita quanto à questão da perícia grafotécnica. Se eu não me engano, era de 1.041, se eu não me engano, se não me falha a memória. E aí, o que eu falei? Bom, me deu 340, o valor máximo é 1.041, beleza. Aí eu coloquei lá, em vez de eu estipular valor, eu coloquei, considerando o momento de pandemia mundial e a complexidade do laudo quanto à expertise do perito, este vem requerer a fixação dos honorários periciais fixados em seu valor máximo. O que eu pedi? Eu pedi que fixasse o valor máximo para mim, ou seja, eu estou pedindo 1.041. E a juíza foi, eu fiz esse pedido. Nestes termos, pede deferimento, mandei aqui, tarará, pronto. O que aconteceu? Isso foi lá, coloquei isso no sistema, tá? Coloquei, ainda não deu aceite. Primeiro eu mandei aquilo ali, antes de dar o aceite. E aí, ela colocou para R$990. Então, de 340 foi para 990. O teto máximo era 1.041. Tá ruim? Era 340. Tá ótimo. Depois desse daí, aí sim. Depois desse daí, aí sim eu mandei o meu documento de aceite. Se você reparar, segue o mesmo modelo, tá? Todas as minhas petições, todos os meus comunicados, minhas documentações para Tribunal de Justiça, para a Polícia Federal ou para qualquer outra situação que eu precisar enviar, onde eu, no caso, como instrutor credenciado, preciso mandar documentos para lá em papel timbrado, e aí é minha personalidade, eu mando dessa forma. Se precisar mandar para o Tribunal de Justiça, mando dessa forma. E aí, novamente, eu fui lá, agora sim eu vou dar o aceite. Eu fui lá, novamente, você vê que é o mesmo modelinho padrão essa parte de cima. De novo, eu, perito grafoté, nomeado, responsabilimente informar a Vossa Excelência da segunda vara civil da comarca, referente à proposta de honorários, dizer que aceito a vossa proposta, né? E aí, já aceitei agendando a coleta de padrões. Mas, olha só um detalhe importante. Quanto ao trabalho pericial, visando celeridade do processo, quero agilizar o processo, vem este signatário informar que agendo o procedimento necessário e indispensável, coleta de padrões do autor fulano de tal, em 8/6/2021, 9 horas da manhã, horário de Brasília, remotamente, através de link específico e exclusivo para essa finalidade. E eu coloco o link lá, compartilho lá o link bonitinho, caso ela queira conferir como será o cenário, como que é a coisa. Complemento ainda, tá? Comunicarei a parte autora e a parte ré para a ciência do procedimento através do endereço de e-mail existente nos autos, e caso tenham outros contatos que queiram disponibilizar, peço que me informem. Então, o que eu disse? Dei o aceite, ótimo, tá aqui.
aceito sim o teu valor lá de 900 e pouco e já estou agendando a coleta para tal dia e para tal hora através do link X. Vou comunicar as partes por e-mail também e caso eles tenham algum outro endereço de e-mail, me informa se tiver algum diferente do que já consta nos autos. Desta forma, requer a juntada dos exigidos conforme o evento 5760, só para você poder entender. O evento 57 e o evento 60, lá desse processo, tinha uma documentação lá deles que era a peça questionada, a peça padrão e etc. Para tornar ciente todas as partes interessadas devido aos fins de direito. Peço o deferimento. Pronto, mandei. Então entenda o que eu fiz primeiramente. Primeiro, antes de dar o aceite, pedi o aumento do valor, sem falar o valor, fui na lei. A lei diz que eu posso. A lei diz que o juiz ele pode me dar até o valor máximo. Então eu não preciso falar valor, eu vou deixar por conta dele. Só vou explicar que trata-se de um caso complexo, eu quero ajudar, etc e tal. Tendo em vista, às vezes, até que, nem nesse meu caso, já tinha passado 2 peritos e eles não tinham pegado essa perícia para fazer, provavelmente por conta de valor. Então, assim, primeira coisa, pedir para aumentar o valor. Depois, eu aceitei e já agendei a coleta. Pô, mas você agendou sem ela fazer o deferimento? Sim, sem ela fazer. Ela nem falou nada. E aí eu peguei e fiz aqui. Pau, mandei lá. Depois que eu mandei esse documento aqui, veio o despacho da juíza, no qual ela intimou já as partes para atenderem a solicitação do perito no dia tal, na hora tal, e seguir as etapas e orientações que o perito fornecesse. Desse jeito o despacho veio. Depois desse segundo aqui, eu fiz um terceiro, que foi esse daqui, que é o que eu considero o mais importante de todos, tá? O que foi que eu fiz nesse daqui? Mesma coisa, tá? Só para você poder entender aí. Mesma coisa, ó, modelinho, número do processo, autor e réu. Eu de novo aqui, ó. Eu, perito grafotécnico, venho responsabilimente mencionar que nos autos em referência, com intentes que se questiona a autenticidade da assinatura do seu fulano. É isso que está acontecendo? Beleza. Trouxe um breve histórico. Em caso de haver deferimento, lembra que eu tinha pedido na petição anterior? Eu pedi para agendar para o dia 8/6, 9 horas da manhã, remotamente através daquele link exclusivo. Aí agora eu estou dizendo, caso haja o deferimento, que isso aqui eu mandei junto com esse daqui, tá? Eu mandei junto com esse aqui, ó. O aceite da proposta e com agendamento já aqui, eu mandei esse terceiro aqui. Mandei junto. Havendo deferimento para prosseguimento do trabalho pericial do expert, visando celeridade do processo, venho requerer algumas providências para realizar a perícia grafotécnica de maneira eficaz para auxiliar Vossa Excelência. Primeira coisa que eu pedi, escaneamento de todo o documento questionado, colorido, inclusive a página traseira da assinatura com no mínimo 600 dpi e sequente envio para o meu e-mail. Então o que eu pedi aqui? Que todo o documento questionado fosse escaneado em resolução de 600 dpi, mínimo de 600 dpi. 600 dpi já é uma resolução boa, é uma resolução alta para se trabalhar, tá? É interessante o original? É interessante, mas 600 dpi já é suficiente já. Você pode ampliar bem, que não fica distorcendo a imagem, etc. Quanto mais alto for o dpi, mais próximo do documento original será. Então, é uma dica sempre que for trabalhar com documento remoto, peça sempre acima de 600 dpi, beleza? E depois de escanearem, manda para o meu e-mail. Primeira coisa que eu pedi. Segunda coisa que eu pedi, juntar no processo o maior número possível de documentos padrões contendo a assinatura do autor nos últimos 2 anos, também 600 dpi, e depois enviar por e-mail. Aqui tem uma particularidade no caso do meu processo que eu fui nomeado, tá? Por que eu pedi dos últimos 2 anos? Porque é um processo antigo que está rolando desde 2015 e todos os anos teve alteração ou inclusão de documento em datas diferentes. O RG do periciando é de 2010, a peça questionada é de 2015,
O documento que foi acrescentado nos autos não é o RG de 2010, é um RG de 2017, a assinatura já está diferente. 2021 foi feita a coleta, então eu tive que me atentar a essa questão do ano. Então esses documentos com essa contemporaneidade, para mim, foi essencial para o laudo conclusivo, que é um outro vídeo que tem aqui no canal, que você pode ver também. Beleza? E também escanear e me mandar por e-mail. Depois eu pedi o deferimento para que eu enviasse o formulário de coleta de assinatura padrão, tá? Para que fosse preenchido pelo punho escritor do periciando, e após o preenchimento, que será supervisionado por mim através da plataforma Zoom. Nesse caso aqui eu usei o Zoom, poderia ter sido o Skype, poderia ter sido o WhatsApp, poderia ter sido o Telegram, poderia ter sido qualquer plataforma que tenha áudio e vídeo, tá? E que depois fosse enviado por e-mail em resolução também acima de 600 dpi para o e-mail tal. Nesse caso aqui, eu pedi ainda que posteriormente o formulário fosse enviado pelos correios para o endereço, que no caso é o meu endereço. Nestes termos, pede o deferimento. Depois desse pedido aqui, veio o deferimento. Então entenda que eu coloquei, nos três, eu mencionei o momento de pandemia mundial, complexidade do laudo. Eu deixei claro a questão do aceite da proposta, já fazendo uma concordância com o magistrado, não fiquei ali, quero X, tipo, se não for X eu não faço. Já existe uma concordância que ficou bom para ambas as partes, e o juiz ele percebe isso, ele vê que eu quero fazer. E logo no aceite, eu já agendo aqui e mando bala. Quando eu ponho aqui já a data e o horário e já ponho um link, o juiz já presume que eu sei o que eu estou fazendo. Ele não está falando com um aventureiro, tá? Ele já entende o que está sendo feito, quem é a pessoa que está lidando com ele. E aí, eu falo ainda que vai ser nesse link, vou comunicar o autor e o réu, para que eles façam. Perceba também, aí uma dúvida até que algumas pessoas têm, perceba que eu não falo para o juiz, vai ser aí no cartório, vai ser na comarca, vai ser no advogado, vai ser lá no advogado, vai ser em tal lugar. Eu não estipulo, por experiência e conversas com outros colegas mais experientes, se eu falo, olha, peço que seja disponibilizada uma sala aí no fórum, aí no cartório, aí no tribunal, para que seja feita a coleta, parará. Caramba, alguém vai ter que se dar o trabalho de preparar uma sala, de ter alguém ali acompanhando, ligar uma câmera, tem que ter um computador. E, cara, o pessoal não tá lá para trabalhar para mim. Então eu poderia ter um indeferimento se eu pedisse dessa forma. Então o que eu fiz? Eu não estipulei nada. Falei, eu vou pedir e vamos ver o que vai vir. Se essa preocupação existisse, porque se eu mandei um link, eu disse que é um link, qualquer pessoa, principalmente os advogados, sabe que se é link, ele precisa estar na frente de um computador, obviamente, né? E eu disponibilizei os meus contatos para que se tivesse qualquer dúvida anteriormente a essa data, eu fiz essa petição com 15 dias antes, se eu não me engano, eu marquei com antecedência, 10 dias antes com antecedência, e foi exatamente o que aconteceu. Uns 3 dias antes, o advogado do autor, que eu iria fazer a coleta, entrou em contato comigo por e-mail e pelo WhatsApp, porque viu o que eu falei lá? Que eu ia mandar nos autos o link, o formulário eu anexei também no laudo, mas ao mesmo tempo eu mandei por e-mail. Segue o link, segue a data, segue o horário, segue o formulário, imprime, esteja pronto às 9. Qualquer dúvida, esse é meu e-mail, fala comigo, esses são meus telefones. E foi o que aconteceu, uns 2 dias antes, o advogado entrou em contato comigo, tirou uma dúvida lá, para perguntar se eu tinha recebido o documento que ele mandou, etc e tal, e acabou dando tudo certo. Então, a questão aqui de eu dar de dica na hora de fazer a petição ali, primeiro a dica importante quanto à questão do honorário é que em vez de você confrontar com um valor,
pede o valor máximo, no caso da justiça gratuita, tá? Se for outro caso, aí você vai fazer aquele cálculo que a gente já sabe, quanto tempo você vai levar para fazer, complexidade da coisa, gasto com diligência, material, tempo, deslocamento, hotel, enfim, tem uma série de fatores. Mas no caso da justiça gratuita, pede o teto máximo. Tenta se informar e ver se o tribunal que você foi nomeado tem uma tabela lá? Tem. Pede o teto máximo. O não a gente já tem, aí a gente traz pro popular, né? O não a gente já tem. Pede o teto máximo, tá? E aguarda a resposta. Quando vier a resposta, aceite, agradeça e já vai dando já com a data já e marca desse jeito. E aí, logo em seguida, nesse mesma petição que você for fazer, pode ser na mesma folha. Eu fiz separado, isso é uma coisa legal também de dizer, tá? Olha, eu fiz aqui o pedido do honorário, aí eu fiz um outro falando que eu aceitava e já marcando a data, e fiz um outro solicitando aqui algumas providências. Tudo isso aqui poderia estar dentro de um só, uma petição única, tá? Poderia ser uma coisa só, um documento só, eu já ia requerer o valor máximo, já ia nesse aqui, beleza, um documento só requerendo o valor máximo. Na hora que ela me desse o valor e eu já aceitasse, eu ia fazer só um documento, que era esse daqui, dando o aceite, passando já o link e as exigências que eu queria. Uma petição só. E aí, depois veio a data, só para poder te explicar, veio a data certinha, eu fui lá, fiz a coleta, recebi tudo por e-mail, elaborei o laudo foi conclusivo, não tive dificuldade nenhuma, porque estava tudo com uma qualidade bacana para se trabalhar, e entreguei o laudo lá, e tá lá rolando, tem só que aguardar agora o despacho lá e o entendimento de todos os envolvidos. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo de alguma maneira. Espero que tenha te ajudado, como outros vídeos aí te ajudou, tá? Se você gostou, deixa seu comentário aí. Se tiver algum outro vídeo que você queira que eu faça, se eu tiver conhecimento, com certeza eu farei. Compartilhe esse vídeo com quem você achar interessante, tá bom? E se tiver qualquer dúvida, eu estou à disposição para ajudar no que for preciso, tá bom? Forte abraço para você, muito sucesso e que venha perícias e mais perícias para você e para todos nós. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.